Bom dia a todos, a todas. Estou aqui num momento extremamente importante para a minha vida e já mostrei hoje muito diferente de 2018. Não é mais apenas uma proposta e um projeto. Nós já temos um histórico de realizações concretas em Minas Gerais. Nesses 6 anos e 8 meses, o Estado modificou completamente para muito melhor. E eu acredito nesse novo tipo de política, sem favoritismo, sem favorecimento, sem distribuição de privilégios, sem perseguição. A minha vida foi assim e a empresa que eu criei, que a minha família criou, deu certo assim, sem depender de favor político, sem pisar em ninguém, sem perseguir ninguém. E é o que nós fizemos em Minas e eu tenho certeza é possível fazer no Brasil. Uma política limpa, com transparência, onde nada fica escondido sem dar informações ao público. É combater privilégios, começando por quem é o número 1, como eu fiz em Minas Gerais, dispensando palácio, dispensando 32 empregadas, garçons, governantas, maîtres que trabalhavam nesse mesmo palácio. Fui morar na minha casa, que eu pago aluguel, pago a minha empregada. Eu acredito nessa visão de governo, que tem responsabilidade com o dinheiro público. Aeronaves que antes eram de uso exclusivo do governador e da sua patota, hoje atendem à saúde, à segurança pública, salvando vidas. É o governo trabalhando para o povo e não o governo trabalhando para uma minoria, para um grupinho que se julga dono do mesmo. Essa é a política que o Novo acredita e que nós vamos estar mostrando que é possível fazer. Aliás, já mostramos em Minas e queremos agora mostrar para o Brasil que dá para avançar. Obrigado. Governador aqui pode falar, deixa eu pegar aqui a licença. Espera aí que eu não tô. Principal desafio. Você não conserta um país como o Brasil apertando só um parafuso. São dezenas, centenas de parafusos. Mas eu diria que os nossos principais desafios, primeiro, é bom exemplo. Eu falo que nada dá certo se não tiver bom exemplo de cima. Segundo, combater a gastança. Terceiro, combater criminalidade e corrupção. E precisamos caminhar juntos. Precisamos parar de ficar perseguindo adversários e unirmos todos para frente. Então, em linhas gerais, seria isso. Em vez de ficar o marido e a mulher brigando e os filhos sem almoço, a gente precisa fazer o marido e a mulher conversar para poder ter almoço bom para os filhos, uma casa bem arrumada. Governador Gabriela da Brasil Paralelo, como o Romeu Zema, presidente, irá batalhar por democracia e garantia de liberdade de expressão? Eu sou uma pessoa que sempre acreditei em participação. Quem já trabalhou comigo no setor privado, no setor público, sabe perfeitamente disso. O meu trabalho é sempre em time. Considero as críticas algo normal no setor público. Quem está eleito prefeito, governador, presidente, deputado, vereador, vai receber crítica de todo jeito. Algumas procedem, outras não. E se alguém se sentiu ofendido, caluniado, que entre com uma ação. Não podemos fazer censura de opinião. Opiniões divergentes sempre irão ocorrer. Eu acredito nesse país que valoriza as opiniões diferentes, que delas é que surgem, inclusive, soluções melhores. Governador, como se fazer o desafio de se fazer conhecido nacionalmente, se eu tenho só um nicho em Minas Gerais? Bom, eu acho que até meu maior desafio foi em 2018.
que ninguém me conhecia nem na minha cidade, muito menos no estado de Minas. E eu acredito em trabalho. Em 2018, eu dirigi 70 mil quilômetros na minha pré-campanha e campanha. E agora eu vou ter esse grande desafio, que é percorrer o Brasil. E para mim, que já abri lojas na minha carreira no setor privado, em 470 cidades diferentes, tá na estrada, tá convivendo com outras regiões, é a coisa mais comum do mundo. Eu sou quase que um caixeiro viajante que fica longe de casa, e um Brasil desse tamanho precisa de um presidente desse. Em Minas nunca tivemos um governador que foi em tantas cidades quanto eu já fui. 415 cidades eu já fui. E quando eu pergunto ao prefeito qual foi o último governador que foi lá, muitas vezes o prefeito fala: nunca um governador pôs o pé aqui. Ou então fala: o último governador que teve aqui foi o Francilino Pereira, que já tem 45 anos. Ou foi o Magalhães Pinto, que tem 60 anos. Ou até já escutei, foi o Juscelino Kubitschek, que já tem 75 anos. Então parece que governar Minas se transformou em ficar dentro de um castelo, dentro de um palácio, perdendo totalmente o contato com a realidade. E eu acredito nessa gestão chão de fábrica. É o que eu fiz a minha vida toda, é o que deu certo na minha empresa, e é o que deu certo em Minas, e é o que vai dar certo no Brasil também. Agora, como o senhor vai assistir em verdade? Peraí. Peraí. Em alguma situação na qual o senhor aceitaria sair como vice em uma chapa, ou mesmo até sair da eleição? O meu projeto do Partido Novo é concorrer à presidência. E a minha vida toda, tanto no setor privado quanto no setor público, a minha principal função foi montar um time de craques. Eu gosto de montar time, de estar junto com o time, de estabelecer metas. Então eu me sinto muito confortável nesse lugar. Como o senhor pretende assistir aos mais vulneráveis? Qual é o projeto? Criando empregos. No dia que o Brasil criar empregos de melhor qualidade, em mais quantidade, com toda certeza, o brasileiro vai se sentir muito mais amparado do que por qualquer programa social. Ele vai se qualificar, ele vai desenvolver, ele vai ganhar mais, ele vai passar a ter autoestima. Eu acredito nesse programa social, e em Minas nós criamos mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Governador, o que você vai ler? Acabei de perguntar sobre a candidatura, o senhor disse agora, acabou de explicar que é firme, não é uma candidatura, você está falando. Mas eu te pergunto, havia um pedido expresso para o Tá, alguém? Havia um pedido expresso desse presidente já revolucionário, você queria voltar atrás dessa candidatura, porque você deve dizer isso? Eu já participei de 2 campanhas, 2018 e 2022. E eu sempre falo que no decorrer da campanha, ajustes feitos pelos partidos políticos sempre são possíveis. Em 2018, nós temos um atual senador de Minas Gerais que começou como pré-candidato. De repente, ele foi candidato ao Senado. Tivemos um pré-candidato, ex-prefeito de Belo Horizonte, que o partido resolveu tirá-lo da disputa. Então eu vejo com naturalidade essas mudanças na política. Vai depender muito das conversas entre os partidos. Os candidatos muitas vezes são considerados e outras vezes não. Mas o nosso projeto é permanecermos candidatos. Como que é a candidatura do senhor diante do nome do Tarcísio? O senhor chegou a dizer há um ano atrás que o Tarcísio era o nome forte da direita como candidato à presidência. Como é que é isso agora? O senhor lança a candidatura no estado do Tarcísio, e como que é que o senhor tem trabalhado isso diante dessa sua declaração anterior? O Tarcísio continua sendo esse nome forte que o senhor considera como candidato a presidente? Tarcísio é competente, me dou muito bem com ele, conversamos regularmente, admiro o trabalho dele, ele tem uma aprovação excepcional em São Paulo e nós temos propostas em comuns. O cenário que eu vejo é
a direita caminhar com vários pré-candidatos e lá na frente, no segundo turno, todos estarão juntos. O cenário... Como? Isso não enfraquece uma candidatura no primeiro turno, não? A proposta atual é essa. Agora tudo vai depender do partido. Nós temos o presidente Eduardo Ribeiro, temos o presidente do partido do Tarcísio, e tudo vai depender das conversas futuras aí. Mas hoje a proposta é caminharmos com a minha pré-candidatura. Vamos lá. Você vai ter que chegar aqui perto. Como eu disse aqui agora há pouco, hoje a proposta nossa é caminharmos. Foi o que eu fiz em 2018, foi o que eu fiz em 2022 em Minas Gerais. Agora, tudo na política às vezes muda, tem fatos não previsíveis, tem situações que ninguém consegue imaginar, mas hoje a proposta, e eu me sinto muito confortável, é ser pré-candidato à presidência pelo Partido Novo. Como? Eu considero todas as regiões do Brasil importantíssimas e nós sabemos que o Nordeste é um desafio maior para a direita, sim. É onde a direita é menos votada no Brasil, mas eu sou extremamente confiante. O brasileiro está vendo, depois de 20 anos ou mais, que ficar recebendo eternamente o Bolsa Família não melhora a vida dele. É uma perpetuação de uma vida precária, sem dignidade, sem futuro. Eu acredito em emprego. No dia que o Nordeste acordar para isso, e já está acordando, nós vamos ver essa mudança. É muito prematuro ainda, mas todo partido de centro-direita à direita é um potencial parceiro nosso. E no partido nós temos segregação. Hoje é o Eduardo Ribeiro que cuida dessas questões. Nós separamos, que é muito bom, que dá uma boa governança para o partido. Governador, por que o senhor quer sair do BRICS? Como? Por que o senhor quer sair do BRICS? Eu falo que o BRICS é uma concha de retalhos, um Frankenstein. Primeiro, por uma questão geográfica. Nenhum dos países originais dos BRICS e vários depois que aderiram são da América Latina, são sequer da América. Então não faz nenhum sentido geográfico. Além disso, nós temos um governo do PT que preza tanto a democracia, mas eu olho muito aquele ditado: diga-me com quem andas que direi quem és. É um presidente que tem se aliado, se aproximado de ditadores, de países onde não há nenhuma liberdade, e o BRICS está bem dentro desse contexto. Além disso, o BRICS não é um bloco econômico. E outra questão, nós temos de aproximar de países democráticos, ocidentais, que têm uma raiz cultural comum conosco. Isso tem de ficar muito claro. Não quer dizer que nós vamos deixar de fazer comércio com todos esses países. É possível assinar acordos bilaterais com Índia, com China, com Rússia e estarmos aqui fortalecendo uma união regional que faz todo sentido. Estarmos mais próximo da Europa, dos países da América do Norte, faz muito mais sentido cultural, sentido em termos de democracia e também sentido em termos geográficos. Governador, o senhor acabou de citar a última pergunta, é a última. O senhor acabou de citar o Bolsa Família, quando explicava a questão do desafio do Nordeste. O senhor tem alguma mudança estrutural, alguma proposta para mudar o problema, algo relacionado ao mercado de trabalho? Eu sou muito favorável a nós dinamizarmos a economia, como fizemos em Minas Gerais. Minas Gerais tem crescido praticamente todos os anos acima da média Brasil, tem aumentado a sua participação no PIB do Brasil. Isso gera empregos,
Nós temos um programa de qualificação técnico profissional que é o maior do Brasil, o Trilhas de Futuro, aonde nós não construímos uma escola, nem contratamos uma pessoa. O que nós fazemos é falar para os jovens. Está aqui a bolsa, escolha a escola onde você quer frequentar e nós ainda vamos te fornecer auxílio alimentação e auxílio transporte. Isso tem criado uma quantidade de mão de obra mais qualificada que tem atendido esse crescimento econômico. E o brasileiro quer dignidade. Ele pegar o Trilhas do Futuro e adaptar com o Bolsa Familiar nesse sentido. Nesse sentido. E também o seguinte, nós temos de criar um mecanismo de desmame para o Bolsa Família. Algo como, você vai trabalhar, você vai continuar recebendo o Bolsa Família até o dia que a pessoa falar, eu já estou aqui tão solidificado na minha profissão que eu não preciso mais do Bolsa Família. Alguma coisa nessa linha que é preciso estudar. É preferível pagar o Bolsa Família mais 3, 4 anos para quem está trabalhando do que ficar pagando 30, como nós estamos fazendo para quem fica só fazendo bico e não se qualifica em empregos informais, onde ele nunca vai ter a oportunidade de estar avançando profissionalmente. Ele fica só carregando ali massa de cimento, saco de cimento, ou então lavando o carro na rua. Isso, daqui 10 anos, não significa qualificação, mas um emprego com carteira assinada numa empresa bem estruturada, sim.